Imagina só uma corrida de 200 metros. Ela é decidida por milissegundos. Cada detalhe, cada remada faz toda a diferença. Pois bem, é nesse mundo de altíssima performance que a gente vai mergulhar hoje, o da paracanoagem de elite, um esporte onde velocidade e superação se encontram na água. E aqui a gente já chega na grande questão, né? Na verdade, é o desafio de qualquer esporte paralímpico. Como garantir que a competição seja justa e equilibrada para todo mundo? A resposta, olha, não é nada simples, mas é absolutamente fundamental para a integridade do esporte. E a chave para desvendar esse mistério, olha que interessante, está escondida nos dados. É isso mesmo. Uma análise bem detalhada dos resultados de corridas ao longo de quase uma década revela os segredos da evolução desse esporte fascinante. E é isso que nos ajuda a entender o que realmente define um campeão. Mas beleza. Para a gente conseguir decifrar esses dados, primeiro a gente precisa entender como a competição funciona. Porque, veja bem, não é só uma corrida. É um sistema bem mais complexo, todo projetado para celebrar a habilidade dos atletas com todo mundo competindo em pé de igualdade. Basicamente, é uma explosão de força e técnica, pura potência. Os atletas remam em caiaques individuais numa distância super curta, então cada remada é absolutamente crucial. O esporte se tornou oficialmente paralímpico lá nos Jogos do Rio, em 2016, e foi aí que ele decolou de vez no cenário mundial. E aqui está o pulo do gato para a competição ser justa, o sistema de classificação. Pensa que é tipo as categorias de peso no boxe, sabe? Faz todo sentido. Os atletas são agrupados em classes com base no nível da deficiência motora. A KL1 é para aqueles com as maiores limitações de movimento. A KL2 para quem consegue usar o tronco, mas tem limitação nas pernas. E a KL3 para atletas com a menor deficiência. Isso tudo garante que a competição seja sobre habilidade e treino, não sobre o nível de deficiência de cada um. Bom, com as regras do jogo bem estabelecidas, bora aprofundar nossa investigação. A gente vai analisar os dados de competições de elite de 2015 a 2022 para descobrir as tendências de desempenho que vêm moldando esse esporte. E essa é a nossa pergunta principal. Se a gente pensar que o esporte está mais profissional, a tecnologia dos barcos melhorou e as técnicas de treino estão mais avançadas, a lógica diz que sim, né? Mas será que os dados confirmam essa hipótese para todo mundo? E a primeira grande descoberta da nossa análise de dados revela, sim, uma história de progresso notável, mas com uma reviravolta bem surpreendente que meio que desafia as nossas expectativas. Dá uma olhada nesse gráfico, que ele mostra direitinho como essa história se desenrola. A linha do tempo vai de 2015 a 2022 e a tendência é muito clara. Repara como a maioria das linhas no gráfico aponta para baixo. Isso quer dizer que, ano após ano, os atletas estão baixando os tempos, quebrando recordes e elevando o nível da competição. É um esporte em rápida evolução. Mas aqui está a tal da reviravolta. Enquanto a maioria dos atletas está ficando mais rápida, tem uma exceção bem notável, a classe masculina KL3. Ao contrário de todas as outras, o tempo médio de corrida para esse grupo não melhorou ao longo dos anos. E aí a gente se pergunta, por que justamente o grupo com a menor deficiência estagnou? Então, uma das principais hipóteses do estudo tem a ver com a maturidade da classe. A K3 masculina sempre teve mais competidores. A teoria é que, com tanta gente boa competindo há mais tempo, esses atletas podem ter atingido um platô de desempenho mais cedo, chegando no limite do que é fisicamente possível com a tecnologia e o treinamento de hoje. Mas a velocidade é só uma parte da história. A segunda grande pista que os dados nos oferecem tem a ver com um fator muito humano, a idade. Afinal, quando é que esses atletas de elite atingem o seu auge? Primeiro, vamos estabelecer uma referência. Nas competições de canoagem olímpica, o pico de desempenho geralmente acontece ali por volta dos 27 ou 28 anos. Esse é o padrão no esporte para atletas sem deficiência. Agora, olha só para este número. A idade média de um finalista na classe KL1 masculina é de mais de 35 anos. E isso não é um caso isolado, não. Em todas as classes da paracanoagem, os atletas atingem um pico de desempenho bem mais tarde do que os seus colegas olímpicos. A principal razão para essa diferença toda é que muitos para-atletas adquirem suas deficiências mais tarde, seja por um acidente ou uma doença. Isso significa que eles geralmente começam a carreira esportiva numa idade mais avançada, então toda a trajetória de desenvolvimento e o pico de desempenho deles seguem uma linha do tempo completamente diferente. E este gráfico aqui mostra essa complexidade em detalhes. Cada caixinha dessas representa a distribuição de idades dos finalistas em um ano e classe específicos. E a avaliação é enorme. A gente tem atletas no auge com 20 e poucos anos competindo contra veteranos de 40 ou 50.
Isso torna a definição de uma idade de pico única um verdadeiro desafio. Certo. Então, o que a gente aprendeu com todas essas pistas? Juntar as peças sobre velocidade e idade não é só um exercício de curiosidade, isso tem implicações muito reais para o futuro da paracanoagem. Esse resumo nos dá uma visão bem clara. Os tempos de corrida mostram que o esporte evolui rápido. As diferenças de tempo entre as classes masculinas estão diminuindo, mas em algumas classes femininas a coisa está mais estática, o que sugere que o sistema de classificação pode precisar de ajustes. E a idade de pico, por ser mais velha e muito variável, exige um olhar diferente para o treinamento e para a descoberta de talentos. Então, o ponto crucial é este: a paracanoagem não está parada. Pelo contrário, está crescendo e mudando muito. Garantir a justiça através da classificação é um trabalho contínuo que nunca para. E é fundamental entender que os para-atletas têm uma jornada única. No final das contas, esses dados todos dão ferramentas para os treinadores guiarem melhor seus atletas, ajudando eles a alcançarem seu potencial máximo, não importa a idade. E isso nos deixa com uma última reflexão. Num esporte em que a tecnologia, o treino e o próprio corpo humano estão sempre se adaptando, o que pico de desempenho significa de verdade? Talvez a busca não seja por um único pico, mas sim por uma compreensão contínua de como o potencial humano, em todas as suas formas, continua a redefinir os limites do que a gente considera possível.